Bom dia a todos, eu me chamo Luiz, sou assessor contábil da Prefeitura de Dois Irmãos do Buriti e hoje, dia 30 de julho, estarei apresentando a audiência pública para a apresentação do relatório de gestão fiscal referente ao primeiro semestre do exercício de 2020 e o objetivo dessa audiência é demonstrar a execução orçamentária referente a esse primeiro semestre, demonstrando o detalhamento, a execução das receitas, a execução das despesas e o cumprimento dos índices constitucionais. Essa audiência ela será realizada de forma online, em virtude da suspensão das reuniões presenciais, por conta das medidas de enfrentamento ao novo coronavírus, né? E para iniciar, nós vamos verificar o seguinte, né, no decorrer dessa audiência. Começando pela receita, nós vamos analisar o comportamento da receita prevista, da receita realizada, a despesa fixada e a despesa realizada, a despesa realizada com o pessoal, aplicação em educação, aplicação em saúde, aplicação no Fundeb e o resultado geral do município. A prestação de contas ela está prevista na nossa Constituição Federal, no artigo 37, que nos diz o seguinte: a administração pública direta ou indireta dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então nós temos que divulgar, temos que publicar o relatório de gestão fiscal a cada semestre. O artigo 63 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei nº 101 de 2000, nos diz o seguinte no seu item 2, a linha B. É facultado aos municípios com população inferior a 50 mil habitantes divulgar semestralmente o relatório de gestão fiscal. Como Dois Irmãos do Buriti tem menos de 50 mil habitantes, nós temos que divulgar o relatório a cada 6 meses, é facultado. Os municípios com mais de 50 mil habitantes é obrigatório divulgar a cada 4 meses. O artigo 48 também da Lei de Responsabilidade Fiscal nos diz o seguinte: são instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, o Plano Plurianual, que é o PPA, os orçamentos e as leis de diretrizes orçamentárias. Lembrando que a audiência da lei de diretrizes orçamentárias, nós já realizamos ela em maio desse exercício. E ao final do exercício, ao final de 2020, nós iremos realizar a audiência pública para a apresentação do projeto de lei do orçamento para 2021. E as prestações de contas referente ao relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, que é o tema dessa audiência. Então, prestação de contas, começando pelas receitas, nós temos um quadro, esse quadro demonstra a estrutura das receitas do município, começando pela receita corrente, depois nós temos a receita de capital. Dentro de receitas correntes, nós temos as receitas de impostos, taxas e contribuições de melhoria. Aqui dentro dessas receitas, nós classificamos as receitas de competência de arrecadação do município, ou seja, o município que tem que fazer essa arrecadação, cabe ao município. Aqui dentro nós temos o IPTU, o Imposto de Renda, o ISS, o ITBI, as taxas. Então nós tivemos um total de impostos, taxas e contribuições de melhoria, um total previsto para o exercício como um todo de 580 mil e foi realizado nesse primeiro semestre R$ 2.726.222,64, que corresponde a 470% a mais da previsão anual. Isso se deve à realização de receita do ITBI. O ITBI teve uma arrecadação significativa nesse primeiro semestre. Temos as receitas de contribuições. Dentro de receita de contribuições, nós temos aquelas receitas do servidor para o regime próprio de previdência e também as receitas de contribuição para o serviço de iluminação pública, a receita da COSIP, que tem uma previsão anual de R$ 3.430.000 e foi realizado nesse primeiro semestre R$ 2.716.471,17, representando 79%.
Receita patrimonial. Dentro de receita patrimonial nós classificamos as receitas pela exploração do patrimônio público, ou seja, se o município tem um prédio, esse prédio é alugado para terceiros, a receita desse aluguel é classificada contabilmente como receita patrimonial. Uma outra receita patrimonial é aquela receita de aplicações financeiras, o rendimento de aplicações financeiras. O município tem dinheiro que está parado na conta de algum fundo, esse dinheiro ele é investido e o rendimento dessa aplicação é classificado como receita patrimonial. Então nós tivemos uma previsão anual de receita patrimonial de R$ 2.407.000 e foi realizado nesse período R$ 870.103,46, ficando com um percentual executado de 36%. Transferências correntes. Dentro de transferências correntes, nós classificamos aquelas receitas de transferências tanto do governo federal quanto do governo estadual e também das instituições, de outras instituições, como o Fundeb, o Ministério da Saúde, o Fundo Nacional de Assistência Social, o Fundo Nacional de Saúde. Tá? Então aqui nós temos também as receitas do FPM, as receitas do ICMS. Então nós tivemos um total de receita de transferências correntes prevista para o exercício como um todo de R$ 39.646.000 e foi realizado nesse primeiro semestre R$ 20.535.280,80, ficando com um percentual executado de 52%. Dentro de outras receitas correntes, nós temos aquelas receitas que não se classificam em nenhuma dessas receitas acima. Um exemplo é as receitas de indenizações e restituições. Tá? Então nós tivemos um total previsto para o exercício de R$ 497.000 e foi realizado R$ 193.218,41, representando 39% do valor previsto. E as receitas de capital classificam-se como receita de capital todas aquelas receitas com uma finalidade específica, seja a aquisição de veículos, reforma, construção. Então nós tivemos uma receita de capital orçada entre transferências da União e transferências do Estado de R$ 1.100.000, ficando com 600.000 de previsão de arrecadação de transferência de capital da União e 500.000 do Estado. Então nós tivemos um total de receita de capital realizada de R$ 713.141,88, representando 65% da previsão anual. Então nós tivemos um total de receita prevista para o exercício de 2020, ou seja, um orçamento total aprovado, previsto, de R$ 47.660.000. Desse total foi realizado até o primeiro semestre R$ 27.754.438,36, dando um percentual de realização de receita nesse primeiro semestre de 58%, um pouco a mais do esperado para o período, que seria de 50%. Esse gráfico ele demonstra a composição das receitas do município de Dois Irmãos do Buriti. Nós podemos verificar que 74% das receitas são de transferências correntes, ou seja, o município ele é bastante dependente de transferências do Estado e transferências da União. E as demais receitas ficando com uma parcela bem inferior das receitas, da composição das receitas. Vamos falar das despesas? Esse quadro ele demonstra a realização das despesas por unidade orçamentária. Então nós tivemos uma despesa total realizada nesse primeiro semestre na Câmara Municipal de R$ 932.364,06. O gabinete do prefeito R$ 410.523,96. Secretaria de Administração R$ 1.322.467,59. O Fundo Municipal de Previdência Social R$ 993.423,65. Secretaria Municipal de Planejamento R$ 1.691.612,77. Secretaria Municipal de Educação R$ 2.134.592,99. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico R$ 187.802,62. Secretaria Municipal de Assistência Social R$ 485.888,97. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos R$ 2.667.794. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural
522.843,38. Esse quadro, ele demonstra a execução da despesa por unidade orçamentária. Então nós começamos pela Câmara Municipal, que teve uma despesa realizada nesse primeiro semestre de R$ 932.364,06 centavos. O gabinete do prefeito, R$ 410.523,96. A Secretaria de Administração, R$ 1.322.467,59. O Fundo Municipal de Previdência Social, R$ 993.423,65. A Secretaria Municipal de Planejamento, R$ 1.691.612,77. Secretaria Municipal de Educação, R$ 2.134.592,99. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, R$ 187.802,62. Secretaria Municipal de Assistência Social, R$ 485.888,97. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, R$ 2.667.700,94. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, R$ 522.843,38. Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas, R$ 386.798,93. Fundeb, R$ 5.061.858,66. Fundo Municipal de Investimento Social, R$ 91.326,02. Fundo Municipal de Assistência Social, R$ 291.775,02. Fundo Municipal de Saúde, R$ 5.775.921,06. Fundo Municipal de Meio Ambiente, R$ 46.309,70, ficando com um total de despesa realizada nesse primeiro semestre de R$ 23.003.210,02. Esse quadro, ele demonstra a realização da despesa separadamente por categoria econômica. Nós temos a despesa corrente, despesa de capital e despesa intra-orçamentária. Dentro de despesa corrente, nós temos pessoal e encargos sociais, que são todas aquelas despesas com folha de pagamento, seja vencimentos e vantagens fixas e as obrigações patronais. E dentro de outras despesas correntes, nós temos todas aquelas outras despesas para o funcionamento da máquina pública, ou seja, material de consumo, serviço de terceira pessoa física, serviço de terceira pessoa jurídica, dentre outras. E dentro de despesa de capital, nós temos os investimentos e a amortização da dívida. Dentro de investimento, nós temos todas aquelas despesas com a finalidade de aumento do patrimônio público, ou seja, a aquisição de um veículo, uma construção de um prédio público. E dentro de amortização da dívida, nós temos aquelas despesas com o parcelamento de dívidas do município. O município de Dois Irmãos Buriti tem uma dívida com a Previdência. O parcelamento, a amortização dessa dívida, o pagamento dela é classificado contabilmente em amortização da dívida. E despesa intra-orçamentária, que são aquelas despesas entre unidades de um mesmo orçamento, ou seja, aquela obrigação patronal que o município paga para o Fundo de Previdência é classificado em despesa intra-orçamentária. Então nós temos as seguintes colunas: despesa empenhada, despesa liquidada, despesa paga e despesa liquidada a pagar. Dentro de despesa empenhada, nós temos todas as despesas que o município registrou no seu sistema de contabilidade e pode ou não ser executado. Despesa liquidada, nós temos todas aquelas despesas que foram realizadas, o serviço foi prestado, o material foi entregue, e só resta o município fazer o pagamento para o fornecedor. Dentro de despesa paga, nós temos as despesas efetivamente pagas, tá? E despesa liquidada a pagar são aquelas despesas que foram realizadas e só resta o município fazer o pagamento. Então nós tivemos um total geral de despesa empenhada de R$ 33.252.080,50. Despesa liquidada R$ 21.823.772,17. Despesa efetivamente paga R$ 21.766.153,56. E despesa liquidada a pagar, que são aquelas despesas que já foram realizadas e só resta fazer o pagamento, de R$ 57.618,61. Partindo agora para o cumprimento dos índices constitucionais, começando com uma despesa de pessoal,
nós temos nesse primeiro semestre uma receita corrente líquida realizada de R$ 48.529.706,59, que representa 100%, que é a base de cálculo para a apuração da despesa pessoal. Lembrando que a despesa pessoal ela é apurada levando em consideração os últimos 12 meses da data do período de apuração. Ou seja, nós pegamos a partir de julho de 2019 até o mês de junho de 2020, o período de um ano. Então, nesse período de 12 meses, nós temos essa receita corrente líquida de 48.529 e temos um total de despesa de pessoal realizada de R$ 22.725.653,40, representando 46,83% de despesa realizada com o pessoal, ficando assim abaixo do limite máximo definido pela LRF, pela nossa Lei de Responsabilidade, e também abaixo do limite prudencial, sendo 54% o limite máximo e 51,30% o limite prudencial. Aplicação na saúde. Nós temos uma receita própria arrecadada nesse primeiro semestre, que é a base de cálculo para aplicação na saúde e aplicação na educação. As receitas de competência de arrecadação do município, que são o IPTU, o Imposto de Renda, o ITBI e o ISS, teve uma arrecadação nesse primeiro semestre de R$ 2.685.216,15. As receitas de competência de arrecadação da União, que são FPM, ITR e ICMS de exoneração, teve uma realização de R$ 4.825.148,90. E as receitas de competência de arrecadação do Estado, que é o ICMS, o IPVA e o IPI, teve uma realização de R$ 5.214.920,92, dando um total de receita própria nesse primeiro semestre de R$ 12.725.285,97. Desse total, no mínimo 15% o município tem que aplicar na saúde e 25% tem que aplicar na educação. Os 15% representa R$ 1.908.792,89. Porém, o município aplicou com o serviço de saúde nesse primeiro semestre um valor total de R$ 4.054.838,49, representando 31,86%. Aplicação na educação, nós temos a mesma base de cálculo para a aplicação na educação, sendo as receitas de arrecadação de competência de arrecadação do município, da União e do Estado, ficando com um total, uma base de cálculo de aplicação de R$ 12.725.285,97. No mínimo 25% do município tem que aplicar na educação. Porém, estamos num período de pandemia, existe uma lei, a Lei 173, que define alguns critérios, e como o município de Dois Irmãos do Buriti, assim como os demais municípios do Brasil, não está tendo aula, não estamos tendo despesa com combustível, despesas com merenda escolar e algumas outras que entram na base de cálculo para aplicação na educação. Tá? Então nós tivemos uma despesa executada nesse primeiro semestre na educação infantil, um total de R$ 1.698.506,30, e uma despesa executada no ensino fundamental, um total de R$ 3.411.852,35, então com um total de despesa realizada em educação nesse primeiro semestre de R$ 5.110.358,65. Desse total, nós temos que desconsiderar o resultado líquido do Fundeb, que ele é calculado da seguinte forma: nós pegamos a receita destinada para o Fundeb, que é os 20% que o município manda para o Fundo Geral, 20% de todas as suas receitas próprias, o município manda para o Fundo Geral do Fundeb e posteriormente recebe de acordo com a quantidade de aluno matriculado em sala de aula. Então nós tivemos uma receita, o município contribuiu com R$ 2.008.013,97 e recebeu de volta R$ 4.667.574,57, dando um resultado líquido do Fundeb, uma diferença entre a receita destinada e a receita recebida de R$ 2.653.299,04, menos um cancelamento de restos a pagar de exercícios anteriores
de R$ 163,32, dando um total de despesa realizada com educação nesse primeiro semestre de R$ 2.456.896,29, representando 19,31%. Aplicação no Fundeb, no mínimo de 60% o município deve aplicar com remuneração do magistério. Então, o Fundeb teve uma receita realizada nesse primeiro semestre, no valor total de R$ 4.667.574,57. Desse total, o município aplicou com remuneração dos profissionais do magistério um total de R$ 3.613.079,87, ficando com um percentual aplicado de 77,40%. Esse quadro ele demonstra o resultado do município de forma geral. Nós tivemos uma receita realizada nesse primeiro semestre no valor total de R$ 27.754.438,36, mais a receita extra-orçamentária, que são aquelas receitas que o município retém e depois o município deve fazer o repasse para uma instituição. Um exemplo de receita extra-orçamentária é quando um servidor municipal vai até uma instituição financeira, um banco, e faz um empréstimo consignado. Esse empréstimo consignado, quando o município retém do pagamento do servidor, essa retenção entra como receita extra-orçamentária. Quando o município faz o pagamento dessa parcela para a instituição financeira, ela sai como consignação ou como despesa extra-orçamentária. Tá? Um outro exemplo é o INSS, que o município faz a retenção do funcionário, da alíquota de 8%, 9% ou 11%, e depois repassa para o INSS ou repassa para o Fundo de Previdência. Tá? Então nós tivemos uma receita extra-orçamentária realizada nesse primeiro semestre de R$ 2.588.753,15. E mais um saldo apurado no balanço do exercício anterior de R$ 19.987.788,04, ficando com um total de receita realizada de R$ 50.330.979,55. Desse total, nós temos que desconsiderar o que já foi executado nesse período. São as despesas pagas de R$ 21.766.153,56, as despesas liquidadas a pagar R$ 57.618,61, os restos a pagar pagos, que são aqueles restos que vieram de exercícios anteriores e foram pagos dentro desse exercício, o valor total de R$ 1.350.004,53, e mais as consignações no valor de R$ 2.348.424,63, ficando com um saldo no final do período de apuração, ou seja, em 30 de junho de 2020, um saldo de disponibilidade financeira de R$ 24.808.778,22. Então essa é a situação econômica e financeira do município de Dois Irmãos do Buriti. Queria dizer que caso alguém tenha alguma dúvida, algum questionamento, pode estar solicitando informação através do portal de acesso à informação no site do município, pelo endereço www.doisirmãosdoburiti.ms.gov.br/e-sic, repetindo, www.doisirmãosdoburiti.ms.gov.br/e-sic, tá? Então, gostaria de agradecer a você que dispôs do seu tempo para acompanhar a nossa audiência pública, e encerro aqui essa audiência e meu muito obrigado.